Olá, essa é mais uma edição do Mining Talks. O Mining Talks, ele nasceu primeiramente com a ideia de Mining Talks Biblioteca, onde eu apresentaria livros de direito da mineração da minha biblioteca. Mas o formato foi ganhando uma dinâmica diferente. Aí nós passamos a receber convidados, muitas vezes falando apenas sobre livros, e nos dois últimos formatos, o nosso Mining Talk ganhou uma expressão maior, porque eu tive o prazer de trazer a nossa querida Tebs para conversar conosco, e ficou muito dinâmico. Estou gostando muito, Tebs, de compartilhar isso aqui com você, é uma alegria muito grande. E dentro de um formato que não seja tão rígido, né, não há necessidade disso, aí nós mudamos um pouco as dimensões, as variações, e hoje nós temos não diria que é um formato especial, mas uma convidada especial, né? Nossa querida Gláucia Coquerato, que vai tratar de um tema que eu diria espinhoso, atual, e ainda cumprimentando a Gláucia, que é o resultado, né, da sua tese de doutorado. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Tebs. Bom dia, William Freire. Bom dia, Gláucia. É um prazer, claro, estar aqui, né, de novo, né, podendo participar desse programa, representando a revista In The Mine. É muito importante para a gente. Eu sempre costumo dizer que tudo vai bem quando você está em boa companhia, né? E hoje eu estou numa excelente companhia, gente. Sabe? Muito honrada de estar aqui. Muito obrigada mesmo, professor William Freire, pelo convite, sabe? Adoro o formato do Mining Talks, né? E, Gláucia, agora sobra para você, tá? Eu sei que você é, assim, conhecidíssima, né? No meio mineral, no mundo da mineração aí, brasileira e eu diria sul-americana, latino-americana, internacional. Muito Já bom. ouvi falar das suas artes no PDAC, tá? Então, mas aí, para quem ainda não teve o imenso prazer de conhecer, de estar com você, conta aí um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória acadêmica e da sua trajetória profissional, por favor. Bom dia, professor William, Tebs, agradeço demais o convite. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar no Mining Talks. A gente gosta do Talks, né? E gostamos há tantos anos do Mining também. Então, para mim é uma alegria muito grande e até para poder compartilhar um pouquinho do que a gente pesquisou aí nos últimos anos. Falar que dessa trajetória, né, na área mineral, não é nem só uma questão de reconhecimento, mas de conhecimento, né? Que as pessoas realmente me conhecem por aí há muito tempo, porque atuei em diversas empresas, diversos setores. Me formei em 97 pelo Instituto de Geociências da USP, fiz meu mestrado na sequência, com caracterização de resíduos da mineração. Desde a época de estágio do IPT ainda, né? Eu atuei nessa parte de recursos minerais. Tive a oportunidade de trabalhar alguns anos também no Instituto de Pesquisa Tecnológica como pesquisadora, depois como geóloga em empresas de software de mineração, empresas de mineração propriamente dita, e desde 2010 eu fundei a GeoAnsata como pessoa jurídica minha de prestação de serviço, mas desde 2016 eu foquei a atuação da GeoAnsata para a questão de qualidade da informação, principalmente alinhada às boas práticas internacionais da declaração de recursos e reservas, né? A gente tem expandido essas técnicas também para a geotecnia e para outros fins. E em outubro de 2022, então, eu terminei o meu doutorado, depois de 6 anos, aí, um pouco mais, né, pela Escola Politécnica, lá da USP, com esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, agradeço mais uma vez o convite e vamos lá. Bom, a conclusão de tese dela é a importância da qualidade da informação no processo de declaração de recursos minerais. Uma questão que sempre incomodou a gente, né? Por que a gente não consegue...
vinha do código, depois veio do aquele regulamento antigo, aí depois chegou o JORC, e a gente sempre atrás, né? As empresas tinham que fazer 2 relatórios, um para então da NPM e outro para os bancos, aquela coisa toda. Então, um assunto que sempre me incomodou. Agora, eu espero que isso resolva. Teres. Gláucia, não, aliás, doutora Gláucia, né? Doutora Gláucia. Doutora. Querida, você é articulista aí da revista Indemine, né? Desde a edição 81, você responde pela seção Mine Geologia. O seu primeiro artigo foi publicado em dezembro de 2018, né? Nossa. Faz um tempinho já, né? E eu lembro que em fevereiro desse mesmo ano a gente já tinha contato e tudo. Você apresentou, né, a qualificação da sua tese de doutorado aqui na USP, na Universidade de São Paulo, tratando, né, exatamente do valor da qualidade de informação no processo de declaração de recursos minerais. Esse tema você não só manteve, né, para sua tese de doutorado, como expandiu, né, e também vem sendo objeto de vários dos seus artigos aí nas edições da Indemine, tá? Bom, todos nós que estamos, né, direto ou indiretamente vinculados à mineração, a gente sabe da importância, né, da declaração de recursos e reservas minerais para viabilizar um empreendimento, né, nesse setor econômico, né? Porque, primeiro, é essa declaração que vai sustentar o aporte de investimentos de capital. Isso é desde o projeto, vamos dizer, desde a exploração mineral, né? E seguindo ao longo, né, da trajetória após a mina implantar, a implantação de mina, após a mina implantada, né, até o final, né? Ele serve para valorar os ativos que a mineradora tem, ele serve para mensurar o risco de projetos, né? Inclusive os novos projetos, e também ele garante, né, que a produção ela se dará, né? E você fala isso na sua tese, acho que com muita propriedade, eu gostei muito disso, né? Essa produção ela tem que ser constante, previsível, permanente, ter resultados sustentáveis e riscos minimizados e conhecidos, né? Bom, nesse contexto, eu gostaria de te perguntar sobre um tema específico aí, que é o processo de amostragem de dados geológicos, que, sem dúvida, é a base da tal declaração de recursos e reservas, né? Quais são, Gláucia, assim, em linhas gerais, os erros mais comuns que ainda ocorrem nesse processo de amostragem e por que esses erros acontecem? Obrigada aí por vocês terem lido minha tese, né? A gente faz propaganda sempre, mas claro que é um tema muito denso, né, para ler, ficou até bastante extenso. A nossa ideia é sintetizar em vários artigos, exatamente para facilitar a leitura. E o que eu discuti muito na tese foi essa questão de primarmos pela qualidade de um dado geológico, né, e no caso de uma amostra, para que a gente, com confiança dessa amostra tomada, nós consigamos representar o corpo de minério e tomar as decisões lá, né, em todo o fluxo em todo o ciclo de vida da mineração, né? Então, em um planejamento de lavra, em determinação de fluxos de caixa e tudo mais, a gente precisa entender como aquele minério se comporta. Então, o que a gente discutiu muito isso, né? Entender o que é uma incerteza geológica de acordo com o tipo de minério, é uma coisa, mas a gente consegue minimizar os erros de uma amostragem, de uma coleta de um dado. E para isso, que a gente distribuiu ali na metodologia desenvolvida, a gente tomar cuidado, por exemplo, com o posicionamento de uma sondagem no espaço, então ali a topografia que é tomada para a gente posicionar aquela amostra, mesmo uma perfilagem que determina o desvio de uma trajetória. Então, a gente consegue posicionar essa amostra em 3 dimensões. Aí, em campo,
nós podemos coletar metade dessa amostra, por exemplo, numa sondagem diamantada, né, num testemunho de sondagem diamantada, e aí tomando todas as precauções de preparação de amostra ao longo do tempo. Com isso, a gente minimiza os erros, né? Por quê? Porque a gente tem uma frase que todo mundo utiliza muito, que é aquela do garbage in, garbage out, né? Se você entra com dado ruim, você sai com dado ruim. Então, a intenção foi organizar com muitos conceitos, né, das práticas internacionais, de todos os pesquisadores que atuam com isso no mundo e no Brasil, para que a gente tivesse um passo a passo mesmo, né? Como o professor William falou um pouco mais cedo, né, agora há pouco, na abertura, essa questão dos códigos que nós temos diversos códigos no mundo inteiro, todos eles sob o guarda-chuva do CRISCO, né, o Comitê Internacional para Padronização, e no Brasil a CBRR, Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, algumas empresas, as empresas listadas em Bolsa de Valores que atuam no Brasil já sabiam desses termos, já estavam com isso bastante dominado, mas como a gente está trazendo esses conceitos para o Brasil agora via a resolução da ANM, então foi necessário estudar isso um pouco melhor e disponibilizar um texto mais estruturado. Foi isso que eu senti. Então, quando a gente fala dos erros de amostragem, e isso eu tentei descrever de uma forma bastante organizada, entender a geologia, né? Como que a gente consegue tornar um corpo de minério o mais representativo possível, com uma quantidade diminuta de amostra, e tomar as decisões com qualidade dali para frente. Muito bom, Glaucia. Só uma dúvida. Assim, quando você fez a sua pesquisa, você achou um ambiente assim, nas empresas confuso ou já havia uma certa estruturação de dados? Como foi esse seu processo e o que você encontrou nesse seu ambiente de pesquisa? É muito interessante essa pergunta, né? Até pelos projetos que a gente desenvolve em consultoria com as empresas e tudo mais. Nós temos alguns dados que são públicos e alguns dados que são privados da empresa e tudo mais, né? Então, por exemplo, nos dados públicos, nos relatórios de declaração de recursos e reservas que essas empresas apresentam em bolsa, que a gente pode ter acesso através dos portais, né, das bolsas de valores e tudo mais, nós podemos ver os relatórios e ver como as empresas divulgam os seus resultados, mas a gente, às vezes, não tem esse acesso publicamente aos dados particulares, né? Muitas empresas, hoje em dia, já usam bancos de dados comerciais ou alguns que elas desenvolvem, né, na própria empresa, por exemplo, mas ainda, isso eu discuto bastante quanto à qualidade dos dados, ainda há uma necessidade de uma estruturação melhor sobre os dados das empresas, né? A gente sabe hoje em dia que tem muitas necessidades de uso de dados, por exemplo, para automação, para digitalização, né? Para utilizar todas as informações de sensores e equipamentos, para termos um aprendizado de máquina, um machine learning, através de inteligência artificial. A gente tem experiências imersivas de realidade virtual, por exemplo, né? Uso de dados em nuvem. Então, assim, cada empresa acaba gerenciando suas informações de uma forma, mas ainda há necessidade de uma integração. No caso de recursos e reservas, a gente tem uma estrutura mínima ali de um banco de dados, né, de uma gestão de dados geológicos, geocientíficos, e isso varia um pouco de maturidade de empresa para empresa. Então, é um pouco isso que a gente acabou vendo ao longo da pesquisa. Mas aí, né, Glaucia, aí entra aquela história que você insiste sempre, né? Estruturar, né, um banco, né, um programa, né, robusto, né, de QA/QC, né, ou de garantia e qualidade de dados. Toda empresa deve ter isto, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né, como é que seria esse programa e por que ele é importante? Tá. É bom a gente falar, é interessante que até para quem se interessa por uma parte mais metodológica, uma tese de doutorado necessita de uma comprovação de uma hipótese, né? Então, a gente formula uma hipótese e depois a gente
ela é aprovada ou não. E no caso da minha hipótese, eu até comprovei que era falha a hipótese, né? Qual que era a hipótese que eu tinha? De que um relatório NI 4031, por exemplo, ou um JORC, pelo fato dele ter um formato padronizado, ele era bom ou ele não era bom? Essa foi uma dúvida que eu tinha e que o mercado tem, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho uma área certificada pelo JORC ou pelo NI 4031. E aí eu tinha essa dúvida, né? Beleza, se a gente tem um relatório nesse formato, ele é bom em relação aos dados, né? Meu foco sempre é em relação aos dados. E aí eu montei uma estratégia para avaliar, conforme as práticas internacionais, esses parâmetros. E um dos parâmetros que a gente verifica, que todos os códigos indicam para a gente avaliar, é a questão de um programa de QAQC, de Quality Assurance e Quality Control. E, historicamente, o QAQC ele é muito voltado para a gente garantir a confiabilidade analítica, né, do processo de preparação e análise de uma amostra, por exemplo. Então, é ali na amostragem e no laboratório de preparação e análise química. Então, existem, por exemplo, as ferramentas conhecidas como duplicatas, onde você duplica uma amostra e verifica se os resultados são próximos ou de acordo com uma tolerância que você determina. Se você utiliza materiais de referência, ou os famosos padrões, onde você sabe qual o valor que tem que dar, e aí você determina a exatidão do seu laboratório em relação àquela amostra padronizada, e os brancos para verificar que os laboratórios não têm contaminação. Então, em geral, né, essas 3 ferramentas são bastante usadas nos programas de QAQC, mas também, como resultado do nosso trabalho, a gente expandiu esses conceitos e isso a gente tem publicado, inclusive, na Endemine todas as edições, né, uma sequência de estudos, onde a gente expandiu o QAQC laboratorial, que a gente fala, para um QAQC geológico, onde a gente também coloca controles de qualidade para a posição da sonda, para a descrição geológica, para a questão da perfilagem. Então, a gente cria um programa um pouco maior. E, além disso, a gente ainda estabelece a governança relacionada, quem é responsável pelo quê nesse processo inteiro, qual que é o protocolo. Então, quantas amostras a gente se usa, por exemplo, 20%, mas você precisa de 20% em todo o seu processo, ou nas partes mais finas, nos materiais mais grossos. Como que você avalia seu laboratório interno, seu laboratório externo? Como que você analisa todos os dados que você tem? Por exemplo, uma mineração de ouro, né? Ela tem alguns elementos químicos que ela quer monitorar e outros contaminantes que ela também quer monitorar. E qual que é a precisão que você precisa daquilo, né? Então, entender isso tudo e transformar isso num programa é uma característica muito interessante que esses padrões internacionais nos orientam, e que a gente está sistematizando isso um pouco para cá. Então, essas são as propostas que a gente fez também. Entendi, Gláucia. E esse programa, ele é estático ou ele é dinâmico? Ele é um programa dinâmico, né? Ele vai aumentando sua maturidade ao longo do tempo, e é bom que seja dessa forma. A gente teve a oportunidade de participar de uma empresa que está sendo implantada aqui no Brasil, ainda está em instalação, então a gente participou dessa criação desse programa de QAQC, e óbvio que ele vai amadurecendo ao longo do tempo, à medida que você vai acompanhando os resultados, testando a quantidade de amostras de controle que você coloca ou não, o que está acontecendo ali internamente. Às vezes um elemento ele é mais sensível em relação a um método, então você vai testando e melhorando ao longo do tempo, né? Não precisa começar com uma Ferrari, e eventualmente, dependendo da commodity, nunca chega numa Ferrari, porque não precisa. Então, isso que a gente tem que adequar caso a caso, né? Glaucia, muito interessante sua resposta, e mesmo, digamos assim, habituado, né, a ver esses relatórios, agora você mostrou bem para nós, né, quem está nos assistindo, os advogados, a complexidade desse método, né, e a importância de chegar num resultado quantitativo e qualitativo bastante confiável. Muito interessante. Agora, eu, como advogado, tenho um olhar assim, próprio, né, para essas coisas. Segurança jurídica, atração de investimento, proteção do investidor, porque o que eu vejo
muitas vezes, não digo os grandes investidores, players, mas as junior companies, eles chegam no Brasil com um certo, digamos assim, um pé atrás, porque querem saber como que funciona o ambiente de negócios, essas coisas todas. E a questão de digamos, uma certa confiabilidade das informações que eles recebem é um dos pontos assim, que eu vejo mais atenção em relação a esses investidores que chegam. E, naturalmente, quando nós falamos de questões técnicas, tem sempre uma regulação. Né? E, no caso aí, a regulação desse assunto específico veio através da Resolução 94 de 2022 da Agência Nacional de Mineração. Você teve aí muitos anos para estudar o assunto. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa resolução, se ela está completa, se ela ainda precisa de algumas alterações ou complementações. Tébio, você também tem essa preocupação em relação a isso? Sim, sim. Lógico que eu gostaria de saber a opinião da Gláucia, né, sobre essa resolução 94, né, mas também eu queria aproveitar o gancho que isso dá, né, para linkar com a Comissão Brasileira, né, de Recursos e Reservas, né, e que tem sua relação, né, e também considerando como é que a gente pode fazer, né, para que tantas mudanças da Resolução 94, quanto todo o trabalho que tem sido feito pela CBRR, né, podem chegar a pequenas e médias empresas mineradoras no Brasil, que são as que mais são carentes, né, desse conhecimento, dessa dinâmica, né, dessa estruturação, porque as grandes mineradoras, elas já têm equipes técnicas, né, treinadas, habilitadas e capacitadas, né, a produzir declarações de recursos e reservas, a produzir relatórios, enfim, né? E então acho que era isso aí, né? E como sempre me expandi, então eu vou deixar a Gláucia falar que eu ganho mais, todos ganhamos com isso. Obrigada pelas questões. Eu até publiquei em 2020, na Indemine, uma nota que era assim, parte do setor não sabe que não sabe. Então, as grandes e listadas são as que sabem, então elas já têm as práticas bem definidas. Aí a gente tem um grupo de empresas que sabem que não sabem, então eles estão nessas commodities que também já ouviram falar do que é JORC, do que é NI 4031, e estão começando a se adaptar para essas regras. E temos o grande perfil que nem sabe que não sabe, né? Então, eu acho que sim, a CBRR tem uma missão aí para popularizar o que são esses conceitos, né, de recursos e reservas para todos os técnicos e todos os mineradores brasileiros. Acho que tem sim essa função, né? E o que aconteceu com a Resolução 94 foi que ela preencheu uma lacuna que já era muito grande do setor de compatibilizar a classificação com as práticas internacionais. Então, no nosso Código de Mineração era dito apenas a definição de reserva, né? Aí, quando a gente teve o regulamento em 2018, a gente já conseguiu compatibilizar isso, e com a criação da ANM e agora a resolução, então temos, sim, as definições mais completas do que é recurso inferido, indicado e medido, reserva aprovada e provável. Ok. Então, a ANM aproveitou essa lacuna que era existente na questão da legislação e compatibilizou com as práticas. Então, esse eu acredito que foi o maior ganho. Um outro ganho muito importante foi a questão dos princípios dessas práticas internacionais, que são um processo ser conduzido por um profissional qualificado e competente, então a questão da competência, da questão da transparência e da materialidade. Então, esses são os principais, né, princípios, são os 3 princípios dos códigos, e que a condução desse processo, com esse passo a passo, né, não é uma receita de bolo, mas é uma estratégia, são as orientações, as boas práticas, garante que as nossas entregas, por exemplo, para recursos, né, em relatórios finais de pesquisa e para reservas na parte de plano de aproveitamento econômico, serão atendidas a contento. Então, como o professor falou no início da fala,
há uma preocupação do investidor, né, em saber se o que ele está tendo de oportunidade ali para avaliação, ele tem essas práticas conduzidas ao longo do tempo. Então, eu acredito que não, porque até agora, inclusive o RAL de 2023, né, o relatório anual de lavra de 2023, que está compatibilizando os termos. Então, o que antes, para a NM, era reserva, medida indicada inferida, está tendo essa compatibilização para os termos e classes novas. Mas o que é importante a gente lembrar é que nem todas essas empresas do universo mineral brasileiro tinham as mesmas práticas de coleta de dados, de avaliação de incertezas, etc., ao longo do tempo. Então, vai ter um upgrade imediato de termos, mas não necessariamente as técnicas serão refeitas. Eu acredito que a gente vai ter uma evolução, sim, de técnicas daqui para frente, né, com melhor condução, e isso para todas as esferas, mas eu acho que isso ainda vai ter uma acomodação ao longo do tempo, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que é um ganho para todos. A CBRR, como a Comissão Brasileira, que é então a representante desse Comitê Internacional, o CRIRSCO, ela já está atuando para certificação dos profissionais. Então, hoje, se eu não me engano, tem mais de 150 profissionais registrados na CBRR atuando no Brasil, e mais outros registrados em outras entidades que também atuam aqui, e que irão promover cada vez mais a boa técnica através desses instrumentos. No que toca a esses profissionais qualificados, Gláucia, você falou que tem mais de 150 já? Tem mais de 150, isso. Tá. Eu achava e continuo achando, né, que o nível de exigências, né, para você qualificar um desses profissionais é bem alto, né, no Brasil. Aliás, às vezes, em comparação a outros países aí, me parece que é até mais exigente, né? Isso aí é só uma impressão minha ou não? Olha, a gente pode fazer um dia sobre isso, falar um dia sobre isso. Inclusive, a gente deve até fazer uma discussão sobre isso com o pessoal da CBRR. Pela minha pesquisa, que inclusive foi baseada num trabalho da Jacqueline Fontes, lá ela é sul-africana e mora na Austrália, ela foi uma das profissionais que em 2013 apoiou com a pesquisa de doutorado dela o JORC de 2012, né? Falando sobre competência. E nesse trabalho, a competência é algo muito maior ainda do que os requisitos mínimos lá que a gente tem pela CBRR. Então, quais são os requisitos? Você ter 10 anos de formado, 5 anos de experiência na commodity, na mineralização, e 3 anos em posição de responsabilidade. Mas, no ponto de vista dela, na explanação que ela faz, é muito maior, né? A competência é algo que você garante como resultado da sua trajetória profissional. Então, do network que você tem, das discussões que você participou, dos treinamentos que você fez, de forma que você, ao declarar todo aquele processo, né, conforme as práticas do JORC, N401, CBRR, quaisquer que sejam, você tenha a confiança de que tudo aquilo tem credibilidade suficiente para ser demonstrado e produzido efetivamente. Então, o profissional se empodera dessa prática, assina e assume de forma que o investidor, o mercado, a bolsa de valores, saiba que foi conduzido por esse processo. Então, a competência é quase que um estado de espírito, muito mais do que você ter X anos de credencial no CREA, por exemplo, né? Então, eu acho que para se tornar um profissional qualificado, sim, você tem que cumprir uma série de requisitos que não são puramente um checklist. Muito bom, muito bom. Aprendemos bastante. Bom, indo agora para o final, primeiro, eu recomendo a leitura, né? São 297 páginas, né? É um calhamaço. Ô Glaucio, para quem se interessou pelo tema, onde que encontra disponível a leitura? Na internet? Já está na base de teses da USP, né? Então, pode dar pelo meu sobrenome. Quem quiser me procurar pelo LinkedIn também pode procurar, também, que eu mando por WhatsApp. A gente usa todas as ferramentas possíveis que é super disponível aí de baixar essa tese inteira. Muito bom. Esse assunto dá uns 3 Money-Talks ou 4, hein? Bom, nosso formato é um formato mais curto mesmo.
Então, nós vamos para o final, voltando à origem do Mining Talks, que era o Mining Talks Biblioteca. Nesse finalzinho, eu sempre apresento alguma coisa da minha biblioteca de direito da mineração, que é a maior do Brasil. Certo? Eu não tenho muito timidez em falar isso, não, até gosto. Tá certo? Por quê? São muitos anos comprando livro, catalogando, lendo muitos deles, aprendendo bastante. Um dia desse eu ouvi uma questão que falando assim, olha, que a biblioteca tem que ser maior possível, maior do que o homem, para ele ter uma dimensão do quanto ele não sabe, do quanto ele precisa ler. Tal. Então, eu acho que nesse ponto eu estou bem. Certo? Bom, o que eu trouxe hoje? Uma relíquia, eu diria. Ora, quando eu comecei a formar a minha biblioteca, não tinha internet ainda. Olha para vocês verem. Quando eu comecei, nos anos 80, não tinha nem computador. Eu lembro quando eu comprei meu computador. Né? $3.000 para um computadorzinho lento, feito ele só. Então, naquela época, vou contar duas questões aqui. Tudo aí no papel. Olha o que eu achei aqui. Deixa eu ver aqui. Uma coletânea de legislação mineral, mas olha o que tem aqui dentro. Ela é em papel. Então, para os nossos clientes, nós todo mês mandávamos uma correspondência falando substitui folha tal, inclui folha tal. Tipo um IOB. Você lembra do IOB, Teve? A Glaucia não lembra, não. Não. Muito nova para isso. Olha que interessante. Né? Posteriormente, você quer de mineral. Posteriormente, começamos a fazer isso em disquete. A turma nova aqui não lembra o que é disquete. Né? Mas já começou a fazer, depois do seu computador, aí a gente já mandava, já atualizava isso aqui para os clientes. Olha o disquete aqui. Ó. Mas não tinha Google, não tinha nada. É disquete mesmo. É um disquete. Ele está aqui num isopor presinho aqui. Tá certo? Sim. Né? Então, eu guardei isso aqui como uma memória do início, né, das coisas, do início da biblioteca. Gosto muito disso aí e vai ficando aí para nós. Bom, palavras finais aí da Glaucia, depois nossa querida Tebs. Tebs, uma alegria, viu? Opa! Tá bom? Toda minha. Adorei ter participado. Mais uma vez, obrigada pelo convite, um papo muito agradável, pessoas muito inteligentes, pessoas que têm o que dizer, né? Porque ultimamente eu estou cansada, né? Assim, nos últimos 4 anos eu estou cansada de ouvir gente que não tem o que dizer e fala, sabe? E não na mineração, é óbvio, né? Mas, então, é um grande prazer, realmente, escutar gente que é articulada, que tem um vocabulário, assim, de mais de 10 palavras, né? Tem conhecimento acumulado, que, sabe o valor, né, de um livro, de um documento, né? Isso que o William mostrou agora não só é histórico, como é antológico, né? Como é fantástico, né? E então, nossa, muito obrigada por me incluir nesse grupo assim tão seleto. Muito obrigada mesmo. Alegria, você. Alegria minha, dupla, por você, pela Glaucia. E é o seguinte, quem pode ver nossa plaquinha aqui atrás, já viu já há algum tempo o apoio da Indemine, que eu tenho não só uma relação de articulista, a Glaucia também mas uma relação de afeto, viu, Tebs? Tá? Você e o Wilson, tá bom? Palavras finais, Glaucia, por favor. Queria agradecer a Tebs, com certeza, porque toda ideia que a gente chega para ela, ela aceita, né? A gente recentemente fez o ciclo de vida da mineração também, e mesmo os debates que a gente promove, essa oportunidade é incrível de estar com vocês, queria agradecer mesmo. Eu fiquei muito feliz em saber da sua biblioteca, eu vou querer visitá-la pessoalmente. Pode. E eu ouvi alguns anos atrás, e eu sou feliz por isso, que diz que a nossa biblioteca tem que ser maior que o nosso guarda-roupa, e a minha com certeza também, né? Então, muito satisfatório a gente participar de grupos
de trabalho, né? Onde a gente pode, de fato, promover um mundo melhor, um mundo mais sustentável de fato, com o que a gente faz, né? Com a técnica, e a técnica dentro da mineração, que é o que a gente tem atuado há tantos anos. Então, é uma alegria. Como o senhor falou, a gente poderia ficar aqui dias falando sobre esse assunto, porque realmente é interessante, e eu me coloco à disposição sempre que vocês quiserem. Muito bom. No final, nós vamos colocar aqui o seu LinkedIn, para quem quiser ter acesso a esse trabalho, muito interessante. Bom, chegamos ao final de mais um Mining Talks, hoje num formato bem especial, e já convidamos vocês para o próximo. Até!